Lazzarini já está na sala. Eu acho que já está gravando, não é? Nós temos uma equipe de apoio, né, que é a Iracema, o Matheus e a Ketri, né? Então, sejam muito bem-vindos ao curso Direito Democrático, no primeiro módulo, Fundamentos de Direito. Muito obrigado, então, por estarem aqui conosco, não é? Nós temos 59 inscritos, então é bem provável que os colegas comecem a entrar nos próximos minutos, não é? Nós somos, então, da Universidade Federal de São Carlos, do Grupo de Pesquisa Centro de Estudos em Democracia Ambiental, e junto com o Fórum de Cidadãos Participantes, o FCP, a gente, então, pensou inicialmente em oferecer cursos mais gerais e, decorrência da última reunião do FCP, nós, então, começamos a construir esse curso de Direito Democrático com 4 módulos, agora no segundo semestre, né? Os módulos serão um a cada mês, né? Sempre às quartas-feiras, né? Mais ou menos começando às 7 da noite e terminando mais ou menos umas 8h30, né? Esse primeiro módulo, né, é o módulo Fundamentos de Direito. Vamos ter, então, além do encontro de hoje, com o professor Dr. Luiz Gustavo Lazzarini, que o conteúdo é Conceito de Direito, Sociedade e Direito, Direito e Justiça, Direito e Moral. Depois, semana que vem, teremos com o professor Dr. José Vamberto Zanquim Júnior, Direito Objetivo, Direito Subjetivo, Direito Público-Privado, Direito Material e Processual. Na semana seguinte, dia 19, teremos com o professor Marcel Brito, Ordenamento Jurídico, Teoria da Norma Jurídica, Relação Jurídica. E o último encontro com a Maria Carolina Souza, professora Maria Carolina Souza, direto de Portugal, falando, então, das fontes do direito, hierarquia das fontes e retroatividade da lei, né? E a ideia é, nesse primeiro encontro, né, ser bem de fundamentos de direito mesmo. Eu já convido a todos para que se inscrevam, espero que realmente aproveitem bem e gostem desse primeiro módulo e se interessem em se inscrever nos outros módulos, né? Nós teremos, então, no mês seguinte, sobre os direitos fundamentais. É uma construção, na verdade, para a gente discutir sempre as questões ambientais, mas com uma visão jurídica, num estudo jurídico, né? Então, os direitos fundamentais. Logo em seguida, vamos ter de direito ambiental mais focado em responsabilidades ambientais. E o último, pelo menos nesse ciclo, agora em segundo semestre de 2023, sobre ações coletivas ambientais. Então, a ideia num primeiro momento, bem de fundamentos, depois um direito material e um direito processual, né? Todos os professores, eles integram o Centro de Estudos em Democracia Ambiental, e teremos, então, alguns convidados, que teremos o promotor de justiça, o Dr. Flávio Camoto, será um dos professores, e possivelmente teremos um juiz de direito também na parte lá, no módulo, principalmente no módulo das ações coletivas, para ele passar. Eu acho sempre importante ter profissional mesmo da área para passar essa visão, né, das ações mesmo, das ações judiciais, o que espera, como que funciona e tudo, né? Então, ele foi construído pensando em passar realmente noções gerais do direito de um modo bem didático, né? Tanto que eu estou pedindo para que todos os professores me mandem os materiais, como eu enviei para vocês, o material para leitura, sempre assim, uma leitura fluida, rápida, simples, tranquila, essa que é a ideia, né? E aí, o combinado com os professores nos primeiros 60 minutos, em torno dos primeiros 60 minutos,
ser realmente uma aula expositiva, para passar conteúdo, porque estamos gravando e depois vamos editar a fala dos professores para deixarmos, então, disponível no nosso canal, no YouTube, no Instagram e em outras redes sociais, para que alcance o maior número de pessoas, não é? E para que, eventualmente, se vocês quiserem assistir novamente, para que seja possível. E a ideia é depois passar para as perguntas, para que realmente vocês explorem ao máximo os professores e sanem todas as dúvidas que vocês têm a respeito daquele determinado conteúdo, né? Aproveitando bem esse momento, né? Então, agradecer a todos por estarem aqui, né? Por acreditarem realmente no CEDA, no FCP, na UFSCar, né? E agradecer nesse momento ao professor do dia, que é o professor doutor Luiz Gustavo Santos Lazzarini, além de ser pesquisador do CEDA, né? Ele, então, é doutor, ele é professor universitário, professor de cursos jurídicos, né? Além de ser formado em Direito pela Unesp, ele é doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela USP. E tem sempre colaborado conosco, especialmente na UFSCar, como professor voluntário. Há anos, não é, Luiz, que você está conosco na UFSCar, além de ser pesquisador, é também professor da UFSCar, né? E eu entrego vocês ao professor doutor Luiz Lazzarini, excelentes mãos, ele, competentíssimo, realmente, né? Como todos os outros que virão, né? Mas acho que começamos muito bem esse curso com o professor Luiz, né? Eu fiz questão de estar aqui, a minha fala não é hoje, mas assim, para dar as boas-vindas a todos e agradecer e desejar realmente um bom curso para todos, né? E dizer que estamos sempre disponíveis, né? Tem o nosso e-mail, né? seda@ufscar.br. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem então entrar em contato conosco. A gente tem uma equipe de apoio, né? Para o curso e vamos fazer de tudo para resolver os eventuais problemas que surgirem, né? Obrigado a todos, então. Eu passo a palavra para o professor Luiz. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço primeiro ao professor Celso pela apresentação e pela gentileza também no convite, né, e participar de um projeto tão inovador e inspirador que é a ideia destes encontros sobre o direito democrático, né, a ideia de apresentar conceitos, ainda que básicos, noções jurídicas básicas. Ela é importante porque acaba meio que reforçando o papel de cidadania do indivíduo para exercer os seus direitos e principalmente no que tange a proposta do FCP com relação à matéria ambiental, né? É muito interessante que a sociedade, então, tenha essa capacitação, tenha esse acesso ao conhecimento, que muitas vezes fica restrito ao âmbito acadêmico, né, da graduação em Direito. Eu, particularmente, sou muito entusiasta da ideia de que noções gerais de direito deveriam ser assuntos corriqueiros, tanto no ensino médio, tanto em nível de capacitação da sociedade, né, numa esfera mais local. Então, nesse ponto, o projeto, né, capitaneado pelo professor Celso, é bastante interessante e inovador, né? A quem parabenizo também pela iniciativa. Bom, dando início, então, ao conteúdo, né, o tema, né, essa primeira exposição com relação às noções gerais de direito. Luiz, só um minuto, desculpa. Eu esqueci de dizer que no decorrer da aula, a equipe vai, então, postar no chat um formulário que é para vocês preencherem, que é para computar a presença, única e exclusivamente para isso. Obrigado, hein? Bom, acho que dando início, vocês já tiveram acesso ao roteiro, então eu não queria apresentar até mais para ficar numa exposição mais fluida, mas se quiserem acompanhar pelo roteiro que foi encaminhado, fiquem à vontade, né? A ideia, de fato, é
apresentar noções gerais de direito para que vocês possam ter um amparo teórico ao longo dos próximos encontros, né? Esse tema em particular, né, escolhi porque esse professor tanto da Unicep, em São Carlos, como do Claretiano, aqui em Rio Claro, hoje eu estou em Rio Claro, inclusive, e eu dou essa disciplina já faz alguns anos, né, que permite o contato do aluno ingressante, né, aquele aluno leigo, no primeiro semestre do curso de Direito. É uma matéria bastante interessante, ao mesmo tempo desafiadora, que é de tentar trazer um olhar jurídico, né, para um aluno que acabou de sair do ensino médio ou que, né, saiu do ensino médio há algum tempo, mas que não tem uma noção ainda muito consistente no que tange ao saber jurídico, né? Por quê? Hoje em dia todo mundo acha que sabe direito, né? A gente vê pelos grupinhos de WhatsApp, vê pelos comentários em sites, né? Todo mundo, né, hoje parece que se sente na obrigação de tecer comentários jurídicos que muitas vezes não são corretos, adequados, né? Por exemplo, né, um comentário que a gente sempre se depara agora de uns tempos para cá, né, falando assim, os ministros do STF não me representam. Lógico, o ministro do STF não tem que representar ninguém. Ele está lá para representar o Poder Judiciário para resolver conflito, né? Quem representa a sociedade de fato são os eleitos, né, o Executivo e o Legislativo. Então, a gente tem algumas lendas urbanas que a gente tem que acabar desconstruindo ao longo, né, da graduação em Direito. Mas isso não chega para o cidadão comum, né, para a pessoa que não tem a formação jurídica. Isso acaba gerando aí uma dificuldade no debate. Então, por isso que a ideia de trazer esses conceitos, ainda que ideias para que, né, vocês possam ter condições de aprofundar mais para frente também, de participar do fórum, né, dos espaços participativos de forma mais consistente, de qualidade. Bom, começando com relação às noções de direito, a gente já nos deparamos aí com uma dificuldade que é de entender qual o campo de atuação do saber jurídico, né, do campo jurídico, né? Porque ao mesmo tempo que o direito ele nos garante direitos, né, ele nos limita, né? Veja, por exemplo, se a gente pensar lá na Constituição, artigo 6º, né, a Constituição fala que nós temos uma série de direitos fundamentais, né? A saúde, a alimentação, o transporte, a educação, né? Então, são direitos que nos são dados, né? E aí pelo Constituinte, então, via artigo 6º, os direitos sociais, né? Por outro lado, nós temos uma série de limitações impostas pelo direito também, né? O maior exemplo é o Código Penal, que nos apresenta uma série de condutas que são proibidas, né, que são vedadas, porque se a gente pratica, então a gente incide num crime e isso gera aí uma responsabilização criminal. Então, vejam, se a gente trazer isso para o campo do meio ambiente, né, pensem, por exemplo, na exploração dos recursos naturais. Ela é possível. É possível explorarmos, né, economicamente um recurso florestal, explorar água, né? É possível desde que então a gente cumpra, né, aí uma série de requisitos, por exemplo, o licenciamento ambiental, né? Então vejam, o direito ele sempre se depara com essa tensão, né, entre o que é permitido e o que é proibido, né? E muitas vezes até aquilo que é permitido encontra um limite, né? Por exemplo, a questão relativa à liberdade de expressão. A Constituição garante, né, a liberdade de expressão, isto é, para nos manifestarmos. Mas este mesmo direito encontra um limite que é o excesso, né? Não posso, então, manifestar minha liberdade de expressão de forma que prejudique alguém, porque aí eu fico sujeito a uma responsabilização. Então, vejam que o direito ele tem essa tensão inerente a ele, e isso que, ao mesmo tempo que nos traz uma certa dificuldade, é o que mostra a riqueza do direito também, né? Que é essa capacidade de atuar dentro dessas duas tensões de forma argumentativa, né? Então, vejam, a gente já parte dessa primeira tensão, né? E aí a gente chega em algumas concepções do direito.
E eu trouxe aqui uma argumentação, né, uma exposição do Dimitri de Molho, ele é professor da FGV, do Direito da FGV. Ele tem um livro clássico de introdução ao estudo do direito, né, e eu gosto bastante. E aí ele, né, inclusive é o texto que eu enviei para vocês também sobre direito e justiça, um textinho, uma parte dele lá do manual de introdução ao direito. E aí ele traz algumas concepções de como podemos compreender o fenômeno jurídico no direito. Ele traz 4 propostas, né? Primeiro, entendendo o direito como um justo, um ideal de justiça, né? E isso vai ser um ponto de discussão mais para o final do encontro, porque direito é a lei, a norma, né? E a justiça é algo mais subjetivo, mais valorativo, né? Que pode ser justo para mim, não pode ser justo para vocês, né? Porém, o direito é o mesmo para todo mundo, né? Uma outra ideia, né, que o Dimitri apresenta é o direito enquanto escolha, faculdade. Então, por exemplo, no artigo 6º que eu comentei, da Constituição, ele nos traz o direito à saúde, né? E aí cabe a nós, né, exercermos ou não este direito, fruirmos, gozarmos esse direito, né? Por exemplo, se eu precisar de um atendimento médico, por mais que eu tenha um plano de saúde, eu posso, então, buscar um acesso né, perante a rede pública, porque a Constituição permite esse direito, né? Então, o direito enquanto escolha, faculdade, né? Uma outra concepção, o direito enquanto um objeto de estudo, uma ciência, né? Que é o que, né, o Seda, com o professor Celso, né, os estudiosos do direito fazem, que é analisar as normas jurídicas, entender o seu alcance, entender os seus limites, né? Tentar efetivá-los, né, principalmente quando a gente se trata aí do direito ambiental, né, um dos grandes gargalos é a efetividade. Né? Nós temos um grande conjunto de normas ambientais, entretanto, a sua efetividade é bastante questionável, né? E, por fim, o direito enquanto um conjunto geral de normas, né, compreendendo primeiro desde a Constituição, depois, né, leis ordinárias, né, e aí, por fim, as normas mais específicas, né? Uma coisa interessante no direito ambiental é que o direito ambiental ele é um ramo, inclusive, assim, relativamente novo, né? A gente tem aí os primeiros autores escrevendo sobre a área a partir dos anos 80, né? E interessante que o direito ambiental ele tem um conteúdo jurídico, né? Mas ele é muito técnico, né? Então nós temos muitas normas, por exemplo, resoluções do CONAMA, né? Portarias do IBAMA. Então são normas muito técnicas, né? E que muitas vezes o jurista não tem contato, né? E aí acaba sendo uma situação um pouco estranha, né? Muitas vezes, né, o engenheiro ambiental tem mais conhecimento, né, de normas ambientais do que, de fato, o advogado, o jurista, né? Porque são normas muito técnicas, muito específicas, né? E que muitas vezes o jurista não está acostumado a lidar com esse tipo de norma, né? Essas normas técnicas, né? Por isso que, né, na graduação em Direito o pessoal morre de medo de Direito Ambiental, porque todo mundo acha que a matéria é muito, muito difícil, né? Justamente porque não tem uma lei própria, né, um código ambiental. E também porque existem aí diversas normas específicas, o que deixa aí a disciplina um pouco, né, aí diluída em diversas normas, né? Isso tanto na esfera federal, né, esfera estadual da mesma forma, e também cada município tem, né, suas normas próprias relativas à questão ambiental. Pessoal, tudo bem até aqui? Fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, se não entenderam algum ponto, podem colocar no chat que eu estou acompanhando aqui ao lado também, tá? Bom, com base nessas primeiras impressões, a gente pode tentar construir aí um conceito, entre aspas, ponto de partida, né? Então, como a gente pode entender primeiro o direito para tentar depois amadurecer, para tentar depois dar uma reforçada neste conceito, né? O direito, ele, num primeiro momento, né, o que ele nos traz, né? Quer dizer, o que ele traz aí a vocês? Né, inclusive, eu costumo fazer esse exercício nas primeiras aulas com os meus alunos, né? O que o direito significa para você? Né? E aí, muitas vezes, o aluno coloca a lei, a ordem, a Constituição, são os direitos e obrigações, né?
os direitos humanos, né? Vem uma série de conceitos assim. Aí, né, justiça, né? Vamos tomar por parte, então, aquilo que é o mais comum, lei e ordem, né? Direito equivale a lei e ordem, né? Quando a gente pensa que o direito ele equivale a lei e ordem, significa que alguém está querendo organizar, né, um corpo social, um conjunto de pessoas, né, uma instituição, ou seja, quando alguém cria regras, né, o que são essas regras? Né? Elas buscam, primeiro, então, trazer um mínimo de organização. Né? Pensem, por exemplo, num joguinho. Né? A gente tem aqueles jogos de tabuleiro que a gente brincava na época da adolescência. Né? War, jogo da vida. Né? Todo jogo tem uma regra. Né? Então, assim, a gente tem que cumprir aquela regra, porque senão a gente não joga o jogo de forma adequada. Né? Então, quando a gente pensa no direito como um conjunto de normas, né, que organizam a sociedade, isso pressupõe alguém criando estas normas, né, que hoje, né, e aí desde alguns séculos, a gente pode entender que é o Estado. Isto é, o poder público, o Estado, né, cria regras como forma de tentar permitir um mínimo de convivência, um mínimo de pacificação social. Né? O conflito, lógico, ele é inerente ao ser humano, né? Mas por meio da experiência jurídica, então a gente tenta limitar, né? Tenta restringir o máximo possível, ou organizar, né? esses conflitos. Então vem o Estado, né? E aí cria estas normas básicas, essas normas necessárias para a convivência social. Né? De novo, trazendo para a questão ambiental. Né? Disse para vocês que o direito ambiental ele começa a ganhar corpo a partir da década de 80. Né? O que significa que antes de 80 não havia preocupação sobre os recursos ambientais? Pelo contrário, né? Nós temos diversas normas que, inclusive, são anteriores, né, à década de 80. Vídeo, por exemplo, do Código Florestal, nós tivemos 3. Né? Tivemos um na década de 30, tivemos um na década de 60 e agora em 2012. Só que cada código florestal foi criado num contexto específico. O Código de 30 não tinha uma preocupação de sustentabilidade, né? Que é uma preocupação que surge só nos anos 80. Né? O Código de 60 também não tinha essa preocupação. Né? Então, vejam, muitas vezes o Estado cria a norma jurídica, impõe ali o que deve ser cumprido, o que deve ser proibido, o que é permitido, né? E aí cabe à sociedade, então, cumprir estas normas. Né? Então, o Estado ele nos impõe regras, né, a serem cumpridas, considerando o que se entende como demanda, como necessidade num dado momento. Por exemplo, vamos pensar de novo o Código Florestal. Né? O Código Florestal de 1930, a preocupação era principalmente em permitir um estoque de matéria-prima, né, para que pudesse amparar o modelo industrial brasileiro naquela época. Né? Hoje, né, o Código Florestal de 2012, ele já tem uma preocupação quanto à sustentabilidade, quanto ao uso racional, né, ilimitado do imóvel rural. Então, vejam, a mesma norma, como, né, dependendo do contexto em que ela é criada, a norma pode ter né, perspectivas diferentes. O Melione perguntou aqui dos slides. Eu não estou compartilhando, na verdade, né, não sei se vocês preferem que eu compartilhe ou, né, eu deixei só para, eu enviei para vocês já, né, já tá esse roteiro já está com vocês, né, mas se quiserem que eu compartilhe não tem problema, ainda mais para deixar a apresentação mais fluida. Acho que é um pouco de trauma também, porque durante a época da pandemia, nessas aulas remotas, a gente tinha que ficar expondo slide, então a gente pega um pouco de trauma durante o período pandêmico das aulas remotas, né? Então, voltando, né? Direito, então, uma primeira noção, direito enquanto uma forma de organização social. Né? Os sociólogos vão trazer outras, os antropólogos vão apresentar aí outras propostas, que a gente vai focar nas normas, né, enquanto
uma produção do Estado, né, para organizar a sociedade. Então, estas normas, né, elas impõem limites às ações humanas, né, porque elas buscam limitar, elas buscam restringir, por meio, né, dessas limitações, né, essas limitações buscam tentar trazer um mínimo de organização, de pacificação, para conter os conflitos sociais. Pensa, então, aí vamos trazer o Código Florestal de novo. Né? Quando o Código Florestal traz, por exemplo, a APP, né, ou seja, todo curso hídrico tem que ter uma mata ciliar, né, que é a chamada APP. Se não houvesse esta obrigação, né, até poderíamos ter situações em que uma pessoa conscientemente preservasse a APP. Né? Mas, na grande maioria das vezes, o que ia acontecer? Né? O sujeito, por que eu vou preservar uma área se eu posso utilizar essa área para plantação? Até porque é mais próxima do curso hídrico, então ela é mais fértil, né? Tem mais qualidade, então, né, vou ter maior produtividade. Né? Então, a ideia da APP, né, é proteger uma área mais frágil ambientalmente, né? E isso implica uma restrição ao uso da propriedade. Né? Então, vejam, né, se não houvesse esse limite, né, provavelmente a gente não teria aí uma proteção efetiva das matas ciliares. E o direito ambiental ele tem muito esse aspecto regulatório, de impor limites, né, de impor padrões, né, de impor condições para o uso dos recursos naturais. Isso é muito inerente na disciplina ambiental. Né, e o licenciamento ambiental, que é justamente a ideia de, né, permitir o desenvolvimento econômico, mas desde que ele tenha algumas premissas cumpridas. Né. A aplicação da norma jurídica, né, ela ocorre de forma independente de vontade, de ideologia, de opinião. Né? A norma está posta, o Estado criou, né, e aí a gente tem que cumprir. Né? Um exemplo que eu costumo usar é do IPVA. Né? Acho que ninguém aqui gosta, enfim, pode até ser que alguém goste, né? Mas assim, acho que ninguém paga muito animado o IPVA todo começo de ano. Né? Cai aquele valor lá da conta bancária que a gente fala, nossa, que tristeza, né? Ou seja, pode ser que muitos não gostem, nossa, que droga, ter que pagar, né, o IPVA. Mas a gente tem que pagar, tem que cumprir, porque se eu simplesmente ignoro o IPVA, não vou pagar o IPVA esse ano, o que vai acontecer? Né? Esse valor vai ser inscrito em dívida, né, aí pelo Estado, o IPVA é um imposto estadual, esse valor vai ser inscrito em dívida, no ano que vem, né, no ano seguinte, vai ter aí provavelmente uma ação de execução fiscal, né, e aí eu vou receber uma carta do tribunal comunicando que eu tenho uma ação contra mim, e se eu não pagar o valor, eu posso ter penhora de bens. Penhora da conta bancária, penhora, né, de veículo, penhora de imóvel, enfim. Né. Então, vejam, né, a norma jurídica vai se aplicar, né, de forma independente da sua vontade, né, do que você valora ali sobre a norma. Né. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer é questionar. Né? E aí, para isso, a gente usar os mecanismos aí, os instrumentos disponíveis, né? Via parlamento, congresso, né? Ou via iniciativa popular, mas simplesmente ignorar a norma, isso não se admite, né, no modelo de Estado democrático de direito. Tudo bem? Acho que alguém comentou aqui da apresentação, que não recebeu o material. Se não, que fez a inscrição hoje no final do dia, não tem problema, depois a gente encaminha o material. Tá? Assim, na verdade, não é nem slide, é um roteirinho, né, que tem 4 páginas e depois um texto complementar. Tá? Bom, com isso a gente já pode tirar aí uma primeira conclusão, né, que o direito, ele nos é imposto, né, as normas jurídicas nos são impostas pelo Estado, isto é, o Estado cria, né, e aí elas se destinam a organizar, a pacificar a vida em sociedade. Então, aquilo que o Estado nos traz, desde a Constituição, passando, né, por diversas normas, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, né, as normas ambientais, Código Florestal, política hídrica, né,
até normas mais específicas, por exemplo, né, as normas de município. A gente tem aí as 3 esferas, né, União, Estado e município. Em matéria ambiental, é possível ações políticas públicas, né, nas 3 esferas no que tange a questão ambiental. Né. Vejam aqui, né, São Carlos tem uma grande, tem uma atuação bastante interessante, né, no que tange a política ambiental. Já teve no passado, né, hoje, né, parece que está voltando um pouco mais, né, teve essa proposta dos embaixadores, né, de meio ambiente, então vejam que é uma preocupação, né, que volta, né, à agenda política do município. Isso também vale para estados e também para a União, né, modificando, lógico, né, conforme cada governo. Né. Então, o direito, vejam, eles se aplicam, o direito se aplica à sociedade como forma de organizar, né, como forma de pacificar. Né. Ao mesmo tempo em que, se a gente pensar que o Estado é quem cria a norma jurídica, né, como é feita essa produção da norma? Hoje, no nível federal, nós temos ali o poder legislativo, representado no Congresso, Câmara e Senado. Os deputados e os senadores. Né. Só que quem elege, né, esses deputados, esses senadores, somos nós. Né. Então, vejam, né, nós podemos entender que muitas vezes, né, não muitas vezes, né, a gente pode entender que, na verdade, nós, enquanto sociedade, né, por meio de um modelo de democracia representativa, nós escolhemos os nossos parlamentares para que eles lá em Brasília, né, ou em São Paulo, na Assembleia Legislativa, ou os vereadores na Câmara, possam criar normas que atendam ao interesse social. Né. Então, vejam, é um mecanismo de feedback, de retroalimentação. Né. A sociedade, ela elege os parlamentares, né, para que eles possam, os parlamentares, o executivo, né, para que possa criar norma jurídica, e ao mesmo tempo que o direito, né, acaba, né, limitando e permitindo a vida em sociedade. Né. É um ciclo, né, que a gente pode identificar. Sendo que estas normas, né, elas se destinam em dois campos. Né. Num campo privado, isto é, naquilo que eu, enquanto pessoa, faço com outras pessoas, né. Então, vou vender um imóvel, né, faço um contrato de venda e compra, né, e eu assino, a parte contrária assina também, 2 testemunhas, o contrato está fechado. Né. Esse contrato não precisa passar pelo Estado, né, porque está no âmbito privado. Entretanto, né, o Estado me impõe alguns limites, por exemplo. Né, não posso, né, o comprador do imóvel não pode pagar pelo imóvel, por exemplo, vendendo um rim. Né. É uma situação meio esdrúxula. Né. Por quê? Né, a norma veda, né, esse tipo de disposição, você dispor do seu corpo para, né, pagar dívida. Né. Não posso cobrar uma dívida, por exemplo, de jogo de bicho, né, porque é uma prática também ilícita. Né. Então, vejam, muitas vezes, práticas, né, condutas no âmbito privado, o Estado pode não participar diretamente, né, mas ele pode atuar, né, ali indiretamente impondo limites. E uma outra esfera que é a pública, né, que é a relação do indivíduo perante a comunidade, perante o grupo social e perante o próprio poder público. Né, que aí são as normas típicas de direito público. Vamos lá que o Ricardo tem uma pergunta aqui. Eu, cidadão comum, quando vejo um crime ambiental, qual o procedimento de cobrar a aplicação da lei? Num primeiro momento, então, vejam, né, vamos só voltar ao que a gente já viu em aula. Né? O Estado é quem cria a regra. Né? E aí o Estado é quem fiscaliza o cumprimento da regra. Né? Então, se eu notar a prática de algum crime ambiental, de alguma infração ambiental, eu vou buscar, então, os meios de denúncia, né, que existem disponíveis, que estão disponíveis. Por exemplo, né, vou comunicar a Polícia Ambiental, vou comunicar o Ministério Público, vocês terão uma aula com o promotor do meio ambiente de São Carlos, né, posso comunicar, né, a ouvidoria da prefeitura, posso comunicar, né, a CETESB, que é o órgão estadual, né, o IBAMA,
que é o órgão federal. Então, existem mecanismos que o Estado dispõe à sociedade como forma também de servir como um canal de denúncias, de informações com relação a eventual descumprimento da norma. Isso é muito comum no âmbito do trânsito, né? Se constata que numa determinada esquina tem muito acidente de trânsito, o que vai acontecer, né? Provavelmente, né, o órgão municipal vai colocar um guarda ou um radar ou né, uma lombada ali, né, para conter a infração de trânsito, né? Da mesma forma, né, quando vocês escutam, determinado bairro está com muito assalto, né? Qual que é a orientação da polícia, né? Faça um boletim de ocorrência, porque com base no dado que chega ao poder público, ele pode direcionar políticas públicas para aquela demanda. Então, se vocês constatam, né, alguma situação, alguma irregularidade ambiental, né, ainda que não seja necessariamente um crime, uma infração, né, mas que você tenha uma noção, isso pode ser um crime, pode ser uma infração, né, pode ser um problema ambiental, denuncie, né. O máximo que pode acontecer é, após a investigação, chegar à conclusão que não se trata de nenhum dano ambiental, né. Ou, se constatado, então aí vai para as responsabilizações. Tudo bem? Bom, partindo desse conceito básico, né, que a gente falou, que o direito, então, é a norma criada pelo Estado, né, e aí entendendo que essa norma busca organizar, busca pacificar a sociedade, então a gente pode, né, calibrar, reformular um pouco esse conceito, né, deixando um pouco mais completo, né, entendendo que o direito, então, na verdade, ele é organização, ele é pacificação, né, mas, acima de tudo, ele é a imposição de algo, né, pelo poder público para a sociedade. E isso pressupõe, percebam, né, você pressupõe que exista alguém numa posição acima, né, hierarquicamente superior, e aí, que é o Estado, o poder público, né, e abaixo a sociedade. Então, o direito ele pressupõe essa relação de poder, que é alguém impondo uma conduta, impondo uma obrigação, né, impondo uma prática a ser cumprida por, né, outros, né, um grupo de pessoas, né. Pensem, por exemplo, o licenciamento ambiental. O licenciamento ele é uma regra, né, obrigatória, tem exceções, né, mas é uma regra que deve ser cumprida pelo empreendedor, né. Vou construir um condomínio, né, um loteamento, né, e preciso, então, seguir com o licenciamento ambiental, né, porque se não tiver o licenciamento ambiental, esse empreendimento estará irregular. Será um loteamento irregular, um condomínio irregular, né. Inclusive, isso acaba caracterizando crime, né, crime e infração ambiental também. O Sérgio comentou aqui sobre o canal da Polícia Ambiental, né. O Estado de São Paulo, ele tem uma estrutura muito bem construída, né, organizada no que tange a questão ambiental. Isso estou falando no aspecto estadual, né. A política estadual ambiental, já de algumas décadas, né, ela é a maior, né, uma das maiores referências do Brasil, né, e a CETESB, inclusive, nossa agência ambiental estadual, ela é, assim, referência mundial, né. Muitas vezes, ela acaba servindo de referência, né, como modelo para outras agências. A CETESB é bastante eficiente, né, no que tange a fiscalização ambiental. Outros estados também acabam copiando, né, o modelo da CETESB. Bom, voltando às normas jurídicas, né? Então a gente pode construir um conceito falando assim, que o direito ele representa uma manifestação de poder, porque é o Estado nos impondo regras, normas, né, condutas, comportamentos, que buscam, né, organizar, regular, pacificar a vida em sociedade. O conflito nunca vai deixar de existir, né, mas a ideia é permitir com que as regras possam, né, permitir um mínimo de convivência social. E essas normas têm algumas características, né? Eu coloquei aqui 4, assim,
né? Os autores aí acabam trazendo diversas características, eu trouxe um ponto em comum a todos, né? Como primeira característica, nós temos o direito, né, das normas jurídicas. São normas criadas pelo Estado. Né? Ou seja, são normas que o poder público, né, via processo legislativo, cria e impõe à sociedade. Então, ou seja, não são normas que surgem do nada. Né? Elas têm um procedimento de criação, né? Elas podem ter um prazo de vigência ou não, né? Mas são normas, né, criadas de forma artificial, porque o Estado é quem nos impõe, né? O Estado é quem cria, né? O poder público é quem nos atribui estas normas. Uma outra característica, né? Estas normas são criadas pelo Estado e devem ser cumpridas pela sociedade. Né? Que é um campo mais de discussão no âmbito da sociologia, né? Se as normas são efetivas ou não. Podemos ter normas que são muito efetivas, né? Ou normas que são pouco efetivas. Vamos pensar, por exemplo, né, saindo da matéria ambiental, vamos para o âmbito do direito constitucional, as eleições. Né? A gente tem uma obrigação de, a cada 2 anos, votar. Né? Essa é uma norma efetiva? Né? Talvez o índice de abstenção vem caindo com os anos, né, com as eleições, mas, de forma geral, é uma norma que, né, ela é cumprida de forma satisfatória. É um exemplo de norma com um bom cumprimento. Né? Por outro lado, como eu disse, as normas ambientais, muitas delas, né, a grande maioria, talvez peque pela falta de efetividade. Né? Que, na verdade, não é nenhum problema da norma, mas é um problema nosso, enquanto sociedade, de cumpri-la. Né? Por exemplo, né, no meu mestrado, eu pesquisei, né, a efetividade de reserva legal. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o Estado de São Paulo tem que ter o mínimo de 20% de reserva legal em cada imóvel rural. Na pesquisa que eu fiz, a gente chegou a uma estimativa, deveria ter 20%, né? Uma estimativa entre 2% a 4%, isso lá em 2014 e 2015. Né? Então, é um percentual muito baixo, né? O que indica que seja uma norma pouco cumprida, uma norma do Código Florestal pouco cumprida. Outra característica, as normas jurídicas, isso é um ponto importante também, né? Elas são dotadas, elas gozam de um atributo chamado de coerção. Né? O que é a coerção? Coerção com cedilha, né? Eu costumo usar um exemplo que fica bem claro, esse tipo de situação. Se vocês estão dirigindo na rua, né, lá na avenida, agora está cheio de radares ali na avenida, né? Você sabe que o limite ali é 50 por hora. Né? Pode ser que vocês, por distração, né, acabem ultrapassando aí os 60, né, chegam nos 60, 65, né, km por hora. Porém, né, quando você se depara com o radar, qual que é o seu intuito? Qual que é a sua primeira reação? Né? É frear. É frear por quê? Você quer passar dentro do limite para evitar a infração por trânsito e a multa. Né? Então, esse temor, né, esse receio, esse medo, né, que nós temos quanto a uma eventual punição do Estado, né, é a chamada coerção. Né, porque o Estado, se nós não cumprirmos as normas, ele pode nos punir. Né? Se eu passar acima dos 60 por hora no radar que é de 50, com certeza dali a alguns dias vai chegar uma cartinha para mim informando sobre a infração de trânsito. Da mesma forma, né, trazendo para a matéria ambiental, a gente sabe que existem uma série de regras, de normas a serem cumpridas em matéria de, quanto à matéria ambiental. Porém, se eu não cumpro a norma, eu assumo o risco de eventualmente ser punido, né, pelo descumprimento. Então, esse é um atributo importante, é a ideia da coerção. Né? É o receio, é o temor que você tem de ser punido por eventual descumprimento da norma. E por último, né, uma última característica é o caráter impositivo, né, da norma jurídica, porque ela não descreve, né, não tem um caráter descritivo, tal como as leis da natureza, as leis da física, por exemplo. Né? Se você joga uma caneta no chão, ela cai, ação e reação, lei da gravidade. Né? Se você não tem como não cumprir,
né? A lei da ação e reação é a lei da gravidade, diferentemente da norma jurídica, né? Então, a norma jurídica tem esse caráter impositivo, ela impõe comandos, né? Ela prevê condutas que precisam, que devem ser cumpridas. Pessoal, tudo bem até aqui? Peraí que o Mariel fez uma pergunta. Sim. Sou professora da rede municipal de São Carlos, como trabalho na periferia, no Araci, ao lado do unidade escolar, tem um ponto de entulhos, onde colocam fogo todos os dias. Qual é o responsável que possamos fazer denúncia que nos auxilie legalmente? A prefeitura já está ciente, porém nada foi resolvido. É um problema bem crítico essa questão dos ecopontos, né? Na cidade, né? Se a prefeitura não está resolvendo, né, um próximo, a gente tem outros caminhos. Por exemplo, né, a polícia ambiental, né, o próprio Ministério Público, né, o Ministério Público geralmente fala para os alunos, qualquer coisa denuncia para o MP, né? Isso acaba dando um trabalhinho lá para o MP, mas é o papel deles enquanto papel do MP, né, enquanto instituição de fiscalização da sociedade e do poder público. A gente tem, por exemplo, São Carlos tem diversas promotorias, né? Promotoria de meio ambiente, de habitação e urbanismo, de infância e juventude. Então, tem uma série de demandas que o MP fiscaliza, né? E uma delas é a questão urbanística e ambiental. Tudo bem? Bom, próximo tópico, né? A relação entre direito e moral, né? Aqui os dois próximos tópicos, né? A gente vai tocar de forma bem rápida, são mais tranquilos, né? Até porque a gente já fez aí um apanhado mais teórico sobre as noções de direito, né? Quando a gente fala em moral, isso assim, tentando limitar o máximo possível para a gente não entrar em muitas divagações, né? Nós, enquanto sociedade, a gente se organiza no plano ético. No plano ético, o que é? O que a gente entende como o certo e o errado, né? Em normas jurídicas e normas morais, né? Eu costumo usar um exemplo em aula que é assim, né? Pensem, por exemplo, quem mora em prédio, em apartamento, né? Imagine que você está lá esperando, esperando o elevador chega, né? E aí você entra no elevador. A hora que você entra no elevador, você vê que um pouco distante ali tem um casal de idosos, né, com uma locomoção um pouco reduzida, e você vê que eles querem entrar no elevador, né? O que você, enquanto olhando aquela situação, o que você faz? Qual é a sua reação, né? Bom, espero que todo mundo, né, se percebe que de fato, né, o casal de idosos está vindo, ainda que lentamente, você segura ali com a mão, né, o elevador para o elevador não fechar, ou aperta o botãozinho lá do elevador, né, para que a porta fique aberta enquanto o casal de idosos chega, né? Isso o que é? Isso está previsto em norma jurídica? Não está, né? Mas é uma norma e uma questão de educação, de respeito, né? Que pode ser, né, aí inerente a nós, né? Você está lá, você viu a situação, então você quer ajudar ali o casal de idosos, né? Essa é uma situação, né? Imagine uma outra situação. Você está com o celular na mão, entra no elevador e aí você está com o celular lá, distraído com o celular, e não vê que tem um casal de idosos lá na frente querendo pegar o elevador, né? A porta fecha e você vai para o seu andar, né? Vejam, aqui você não viu a situação, então não pode ser, você não pode ficar com esse remorso, essa coisa meio íntima, falar, nossa, puxa, deixei a porta fechar sem que os idosos entrassem, né? Porque você estava distraído no celular e não viu, né? Enfim. Terceira situação, né? Imagine que você entra no elevador, tá vendo o casal de idosos, tá vendo, então você viu, né? O casal de idosos se aproximando, e aí você deliberadamente fala, ó, vocês não entram no elevador porque eu não quero, né? Não gosto de velho, não gosto de pessoas comigo no elevador, então não quero que ninguém entre. E aí fecha a porta do elevador na frente dos idosos. Vejam, aqui eu já tenho uma situação um pouco crítica. Por quê?
existe uma norma, que é o Estatuto do Idoso, que veda, né, qualquer discriminação, né, geral em função de idade. Né? Então, nesse caso, por exemplo, os idosos, né, diante desse palavreado um pouco chulo, né, eles poderiam eventualmente até entrar com um pedido aí reparatório, né, pela discriminação sofrida. Então, percebam, né, a gente tem aqui normas tanto no campo jurídico, né, que é, no caso, o Estatuto do Idoso, né, como também normas que não estão no campo do direito, que são questões de respeito, de educação, de etiqueta, né, que não estão no campo do direito. Né. Estas normas, então, que não estão no campo do direito, a gente encaixa, né, nesse conceito de normas morais, né, que são aquelas normas que a gente identifica na sociedade, né, como práticas, como costumes, né, tudo aquilo que a gente tem como prática nos nossos grupos sociais, família, amigos, colegas de trabalho, né? Todas essas normas, né, que a gente cria entre nós e que o Estado não participa. Né? Então, são normas que não estão no âmbito do direito, não são normas jurídicas, né? São o que nós chamamos de normas morais. Tudo bem? Entenderam essa diferença? Né? Vejam, né, a gente pode identificar, por exemplo, em matéria ambiental, né, as normas que o Estado nos impõe de obrigação quanto à preservação dos recursos naturais. Né? Mas nós podemos ter ações nossas, facultativas, né, que contribuam para uma preservação ambiental, mas que não estejam relacionadas com uma regra. Né? Por exemplo, a gente tem aí campanhas, né, de limpeza de terrenos, né? É muito comum, né, limpeza de praias, né? As pessoas de forma voluntária vão, né, e aí cumprem um papel social. Né? Vejam, elas não foram forçadas, aí não tem norma jurídica aí. Né? Na verdade, é uma organização de um grupo social que se destina, então, à ação de limpar terreno, de limpar praias. Né? A gente encaixa, né, esse tipo de prática nas normas morais. Por isso, né, a gente pode entender, no primeiro momento, né, como as normas morais são muito amplas, vejam, né, vocês podem ter, cada um de vocês, aqui nós estamos em 30, né, os 30, cada um tem a sua família, o seu grupo de amigos, né, o seu ambiente de trabalho, então a gente pode identificar que, no mínimo, a gente tem aí 30, né, conjuntos de normas morais próprias. Né, ou seja, é muito diferente. Pode ser até que tenha alguma coincidência, mas a tendência é que sejam. Cada grupo social tem a sua prática, né, sua forma de convívio, né? Grupo social, grupo de família, grupo de religião, grupo de trabalho. Cada um tem o seu costume. Né? O direito, por sua vez, né? O direito ele é comum a todos. Né? Todos nós temos a obrigação de votar a cada 2 anos. Né? Todos nós temos a obrigação de não causar poluição a curso hídrico. Então, vejam, as normas morais, então, são essas normas que não passam pela experiência jurídica. Né? Muito embora pode ocorrer que algumas normas que a sociedade pratique, né, isso de forma reiterada, possam se tornar normas jurídicas. Né? Então, práticas que a sociedade já efetiva, né, e que são interessantes e que são importantes, né, podem ser incorporadas via processo legislativo, né, criação de normas, né, podem ser incorporadas e se transformarem em direito. Da mesma forma, o direito também ele nos limita, né, aí quanto a essa prática de normas morais. Né? Por exemplo, eu não posso ter num grupo de amigos um costume de consumo de substâncias ilícitas. Por quê? Se eventualmente, né, se o grupo for abordado, vai sofrer, né, aí a punição cabível. Tudo bem? E aí o que vai diferenciar, né? Desculpa, o que vai diferenciar a norma jurídica da norma moral? De novo, o conceito da coerção. Porque a norma jurídica, ela é dotada da coerção. O Estado pode nos exigir o cumprimento. Ele pode nos forçar o cumprimento e eventual descumprimento implicar a punição. A norma moral não.
Então, se vocês têm um costume, por exemplo, né, ou tem um costume na família de determinada prática, né, é um costume restrito ao grupo familiar, né, desde que não viole norma jurídica, então, né, o Estado não interfere ali, né, diferentemente do campo público, que eventual descumprimento de norma implica, sim, aí a punição. Pessoal, tudo bem com relação a direito e moral? E para fecharmos, então, vamos, né, comentar um pouquinho sobre direito e justiça. Essa tensão, né, essa relação, né, entre direito e justiça, ela é um dos temas assim mais difíceis do direito, né? A gente tem uma matéria própria, que é a filosofia do direito, que estuda. A gente tem filósofos do direito estudando essa relação de direito e justiça desde, né, séculos atrás, e vai ter gente estudando ainda aí no futuro, né? Aqui o intuito é apenas trazer uma ideia geral, né, sem nenhuma perspectiva, nenhuma intenção de doutrina, de impor, né, qualquer noção certa ou errada, né? O que nós temos de fato, né? O direito é a norma, como nós vimos, é aquilo imposto pelo Estado, pelo poder público. Então, a gente tem a obrigação de votar a cada 2 anos, a gente tem a obrigação de cumprir as normas de trânsito, o empreendedor tem a obrigação de cumprir o licenciamento ambiental, né? O proprietário rural tem a obrigação de cumprir a APP e a reserva legal. O sujeito que vai consumir água, né, ele tem a obrigação de cumprir os requisitos da outorga. Hoje, né, em matéria de resíduos, a gente tem a obrigação da destinação final e adequada dos resíduos, do lixo, né? Isso está previsto em norma, em lei, em direito, né? E a justiça, o que significa, né? A justiça, ela tem um aspecto mais valorativo, subjetivo. Por exemplo, né, eu posso contar um caso para vocês, não um caso, sei lá, envolvendo um crime, né? E aí a pena, né, a punição que o sujeito foi condenado, né? Ele pode ter ali, né, vamos imaginar, hoje aqui no Brasil, né, a pena máxima que a gente tem, né, o período máximo de reclusão de 30 anos, né? Pode ser que tenha alguém aqui que ache que este prazo ele é injusto, deveria ser um prazo maior. Pode ser que tenha pessoas aqui, né, no grupo de vocês, que entendam que esse prazo deveria ser menor, por isso é uma norma injusta, né? Pode ser que alguém ache que 30 anos é um prazo adequado, razoável, né? Ou seja, isso é muito subjetivo, né? Isso é muito, né, essa ideia de justiça, né, ela depende muito do que cada um vai considerar, né? Ao passo que o direito ele é único, ele é um só, né? E aí gera um pouco de frustração, porque muitas vezes o sujeito fala, vou fazer o curso de direito porque eu quero alcançar a justiça, quero promover a justiça, né? Tudo bem, né? Não é algo errado, né? Mas a ideia que nós temos hoje de justiça, né, é a justiça baseada na lei, né? Por exemplo, se à noite entra, né, um ladrão na casa de vocês, né, a primeira reação, qual é? A da autotutela, de você se defender, de querer tirar, colocar o sujeito para fora, né? É a primeira reação, né? Mas qual que é a reação adequada, né? Chamar o poder público, que tem, né, a prerrogativa do poder de polícia de fiscalização, de punir eventual descumprimento da norma, né? Então, vejam, nesse ponto, né, a justiça ela tem esse aspecto mais valorativo, subjetivo, né? Tem até um autor famoso no direito, Terence Sampaio, que ele fala, na verdade, a justiça ela é algo que doa sentido ao direito. O direito é a norma escrita, né? A justiça é este valor, né, que acaba reforçando, né, ou não a legitimidade da norma. Então, isso é um ponto importante, né? Muitas vezes o leigo, ele tem né, a pessoa que não é da área jurídica, né, confunde a ideia de direito e justiça, né, quando são conceitos diferentes, né? O direito, de fato, é a norma criada pelo Estado, nos imposta, né, ao passo que a justiça, então, é este valor, né, que vai orientar a aplicação do direito.
Pode ser que, por exemplo, nós, advogados, a gente se depare aí com uma decisão judicial e fale, ó, essa decisão foi justa. Então, o juiz, na sentença, né, argumentou, e aí a gente pode entender, ó, é uma decisão justa. Né? Pode ser que a gente se depare com uma decisão, com uma sentença que seja injusta. Fala, puxa, né? O processo tem uma série de provas e o juiz entendeu no sentido contrário. Né? Então, você pode entender que é uma decisão injusta. Né? Porém, a parte contrária pode entender como justa. Então, é uma tensão. Né? Vejam que a gente dificilmente vai alcançar um ideal aí, um patamar, né, de justiça para todos. Né? Pense na matéria ambiental. Né? Por exemplo, a multa que o decreto 6114 prevê para eventual descumprimento ou, né, um empreendimento que não tem licenciamento ambiental. Né? A multa ultrapassa milhões. Né? E aí pense, né? Imagine que, sei lá, né, um órgão ambiental fixa uma multa de 10 milhões, né, porque o empreendimento não tinha licenciamento ambiental. Né? Pode ser que nós, sociedade, entendamos que o valor da multa está justo. Né? Para o empreendedor, ele vai falar, não, o valor é muito alto, um absurdo, né? É injusto. Né? Ainda que baseado no direito, porque a norma, né, a multa lá é de tantos milhões de reais. Então, vejam, onde eu quero chegar, né, aqui, nesse primeiro momento, né, é de tentar desconstruir essa ideia de que o direito sempre será justo. Né? Porque, embora seja a intenção, né, muitas vezes, né, aí, né, em grande parte da nossa experiência, da prática, né, a gente vai se deparar com situações de injustiça. E aí cabe a nós, né, enquanto sociedade, enquanto pessoas conscientes, buscarmos, né, a efetivação da justiça. Né? Pense na situação que acho que algum colega comentou aqui, né? Tem um terreno que aí a prefeitura não limpa e dá incêndio toda hora. Né? Procurei a prefeitura, nada resolve. Né? Procurei o órgão público, nada resolve. Né? A gente vai buscar os meios aí à disposição, né, para conseguirmos efetivar esse ideal de justiça que é evitar um prejuízo ambiental. A gente vai se guiar sempre, né, pelos instrumentos legais. Pessoal, tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Algum comentário? Pode comentar aqui? Pode sim. Por hora, bom, eu terminei essa primeira rodada, que era uma parte mais teórica, né? Agora a gente pode colocar aí os eventuais comentários. Eu só queria comentar que a gente tem que se guiar pelas normas vigentes. Não tendo as normas vigentes, a gente tem que fazer uma conscientização política e lutar por incorporação de novas normas ou mudança das existentes que são inadequadas. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante na questão da democracia. Não é que nós temos que simplesmente nos curvarmos às normas, porque elas são feitas conforme aqueles que lutaram por seus interesses. E na democracia que nós temos, que tem interesses de uma determinada classe mais forte, isso significa que boa parte da nossa legislação, às vezes, está direcionada num determinado ponto, apesar da nossa Constituição, por exemplo, ser extremamente democrática, visando ao povo. Então, assim, que muitas vezes a gente se depara com o discurso de que eu não vou me envolver em política, eu não vou discutir política, etc. Mas é o único meio que a gente tem de criar novas normas e de alterar as existentes e de lutar pelas questões que a gente acredita. Então, é só uma colocação que eu gostaria de pôr, porque sem essa luta a gente não vai conseguir só através da legislação existente, né?
Obrigada. Bom, as colocações da Rita foram bastante pertinentes. Obrigado pelos comentários. E isso chama atenção para uma questão interessante do direito, que é a sua dinâmica, né? Muitas vezes, né, a gente se depara com normas que são modificadas porque houve uma pressão da sociedade, né? Houve aí uma movimentação da sociedade, né, junto aos órgãos menos formais, institucionais, né, ONGs, né, movimentos sociais. Então, esse é um ponto, né? Outro, né, como a Rita comentou, a Constituição prevê hoje um instrumento que é a iniciativa popular, né, que é a criação de normas, projetos de lei por, né, manifestações da sociedade. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela decorre de um projeto de lei criado por iniciativa popular. A lei de crimes hediondos, também veio, né, de um projeto de iniciativa popular. Então, nós temos muitos instrumentos, né? O que demanda é a sociedade ter acesso, né, e saber utilizar, né, esses instrumentos de forma adequada. Tudo bem? Acho que mais alguém levantou a mão também? Não? Alguém tinha levantado a mão, sim, mas Eu vi uma mãozinha levantando ali. Fiquem à vontade, se quiserem colocar no chat ou quiserem comentar, verbalizar, fiquem à vontade. já que ninguém comentou, eu vou comentar mais uma coisa. Fique à vontade. Na verdade, assim, o Ministério Público, né, que está nos auxiliando, que está apoiando essa iniciativa do Fórum de Cidadãos Participantes, é exatamente um dos mecanismos que tem de criar até novas ações populares, né? A partir dali, não que eles vão fazer diretamente, não, mas é que através do debate, eu entendo assim, que através do debate, né, porque que nem aqui a Maliel Santos, desculpa, não, Maliel Santos, que colocou o problema da cidade Araci e dos incêndios em áreas com entulho. Na hora que se denuncia e que isso se torna recorrente, outras pessoas vão poder se juntar e começar a fazer exigências, por exemplo, que a legislação, que o plano diretor, que vai estar em revisão, que a legislação municipal tenha mais claro como que vão ser, pelo que eu entendi, essa coerção para impedir que determinadas coisas continuem acontecendo. Então, assim, assim, eu estou gostando muito do curso, porque assim, esse tipo de curso leva a uma consciência política, não no sentido de chegar a cada 4 anos e ficar votando, mas no seguinte sentido de ser atuante politicamente e escolher lados, isso também, porque esse discurso de que eu não tenho lado, tem um lado, ou você tem um lado em relação a uma determinada política que está sendo implementada, ou em relação a outra. Tem que escolher, né? Então, isso é importante, que é para a gente ter consciência política. E interessante também, em matéria ambiental, por exemplo, imagine, é muito comum, se o empreendimento está irregular, talvez já tenha ouvido essa expressão, a obra foi embargada. Né? Embargou, o MP embargou a obra, uma associação entrou com uma ação, embargou a obra. Né? O que é esse embargo de obra? Então, paralisa o empreendimento, a obra, né? E aí o juiz, geralmente, ele fixa uma multa. Né? Que é a ideia de coerção, não faça, porque se você descumprir, vai ter uma multa, que pode ser diária. Né? Muito comum isso em ação que envolve medicamentos, né? Ou tratamento médico. Então, disponibilize tal medicamento ou tratamento médico em tantas horas, em tantos dias, sob pena de multa. Né?
o que o juiz está falando? Ó, contra a obrigação, porque senão vai ter uma multa aí pelo descumprimento. Né? É a ideia da coerção. Né? A ideia pela qual o poder público nos impõe algo a ser cumprido ou não cumprido, né? E se isso não ocorrer, então aí vai ter a punição. A Rosana levantou a mão. Puxando assim o que a Rita colocou, eu estou tendo a experiência, né, de participar de reuniões assim dentro do legislativo lá, com o poder público também, e a semana passada eu participei de uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente, e é isso aí, a gente sabe não, né, imagina que tenha normas e leis a serem cumpridas em relação ao meio ambiente, a esse planejamento na questão ambiental, seja saneamento, seja a questão de resíduos, coleta, tudo isso. Só que lá, eles mesmos colocaram que dentro, por exemplo, do PNGs, muitas das coisas que foram sugeridas como normas não foram cumpridas. Né? Então, é isso que, por exemplo, no caso aqui, a gente, né, o fórum, né, a gente está participando e entendendo, porque a maioria das pessoas não sabe que existem as leis, as normas, e que muitas delas realmente não é cumprida. A questão das normas de saneamento ambiental, que engloba 4 pontos aí, que agora é saneamento, drenagem, a coleta de lixo, tudo isso. Isso daí são normas que existem há muito tempo, e a última revisão que foi feita no plano aqui de São Carlos foi em 2012. Foi feito tudo uma revisão, e dentro dessa revisão não cumpriram também todas as normas que teriam que ser feitas, né? E agora foi apresentado, é por isso assim que a importância, né, de nós estarmos atuando e participando, embora eu não tenha conhecimento, mas eu estou entendendo um pouquinho como é que funciona, que a gente tem a obrigação, sim, né, de estar participando e que essas normas, às vezes, sejam cumpridas. Porque agora estão querendo correr atrás de investimentos do governo do Estado e federal, só que para conseguirem, eles têm que estar com tudo em dia, entendeu? Vão fazer um novo, na verdade, vão fazer um termo de referência suplementar ao que já existia lá, porque muitas das coisas não foram cumpridas, se eles quiserem financiamento. Isso é muito bacana a gente ter consciência e estar acompanhando, que é uma forma da gente estar cobrando mesmo que se faça tudo que tem que ser feito, que é normas no âmbito nacional, né, em questão aos nossos direitos de meio ambiente, né, de meio ambiente saudável. E aí é interessante também, porque isso que você comentou com relação à transparência, a dados, né? Hoje se fala, nem assim, a gente já passou um pouco o debate de falar assim apenas na transparência, apenas na disponibilização de dados, de informação. Né? Então, hoje tem até uma expressão, vou colocar aqui no chat, né? Uma expressão que hoje se debate muito, em inglês ainda não foi, né, aportuguesada, é o accountability, que é você não apenas prestar informação, mas você prestar uma informação de forma responsável. Né? Você trazer dados que possam ser ali testados, que possam ser justificados, porque se estiverem errados, você vai ser responsabilizado. Né? A gente tinha muito aquela ideia de que basta, né, colocar tudo lá na internet que tá, né, tá ok. Não é bem assim. Né? A gente tem, primeiro, formas de divulgação dessa informação, né? E outra, essa informação precisa ser idônea, né? Então não é apenas prestar por prestar, né? Mas é a prestação de informação de forma responsável. Isso que a gente tem que avançar no debate, não é só, né, exigir que o poder público nos mostre os dados, né? Mas que mostre de forma responsável. Isto é, que seja idôneo, que tenha um acesso a uma forma de compreensão deste dado. Né? Essa é uma dificuldade de espaços participativos também, né? Principalmente em matéria ambiental. Né? Eu estudei no doutorado, eu estudei a parte dos espaços participativos e como a sociedade poderia contribuir.
né? E aí uma dificuldade que foi constatada é que muitas vezes, né, os espaços ambientais são muito técnicos, né? E aí nós, sociedades, né, nós da sociedade leigos, né, se a gente não sabe o mínimo de conceito, né, mais técnico, então a gente pode se deparar com uma situação em que ou a gente vai lá para o espaço participativo só para fazer presença, né, ou muitas vezes até ser manipulado, né, conforme os interesses de outros grupos. A Rinaína, né, eu vi que a Dalva levantou a mão, mas antes a Rinaína colocou aqui no chat algumas esferas em que o direito age pela moral, ou sempre que falamos do direito é pelo viés da coerção. O direito, ele pressupõe a coerção, né? Isso até é uma discussão que se a gente voltar a algumas sociedades, né, algumas formas jurídicas mais passadas, né, em que nós não tínhamos um Estado, tal como a gente se fala hoje, né, também surge esse mesmo elemento, que é a coerção, que é a ideia de se fazer cumprir a norma, né, sob eventual punição, né? Lógico, nas normas morais a gente pode se deparar também com categorias punitivas, né? Por exemplo, a gente trazer no âmbito das religiões, né? Vamos pensar, por exemplo, na Igreja Católica, né? A ideia de que a gente tem um corpo de normas e se a gente não cumpre, isso incide numa situação chamada de pecado, né? Ou seja, isso no grupo religioso, grupo social religioso, né? Então, nós temos diversas formas, né, de tratamento da punição, né? Mas a punição via coerção, né, do Estado é apenas pela norma jurídica. Tudo bem? Agora, Dalva. Assim, complementando não, né? Comentando a respeito do que a Rosana estava falando, nós temos um espaço aqui, o Bicão, né? E é um lugar que não tem acessibilidade, é lei. Todo comércio que tem uma rampa tem que fazer na calçada, tem que fazer, principalmente no comércio, tem que fazer ali a rampa de acessibilidade. Nós temos o Bicão, que é lei, isso. Temos um espaço público que não tem acessibilidade para o cadeirante, para o idoso, não tem grade para as pessoas descerem a escada. Então, é lei isso, mas não funciona. Por exemplo, funciona no centro, que um comércio, se não tiver, leva uma multa. E no Bicão, que é um espaço público, que vai várias pessoas, não tem, e a lei não é cumprida, né? Fora que nós já reivindicamos, né, vários, porque a gente participa do Bicão, tanto eu como a Rosana. Então, para a gente ver que certas situações, né, fica muito complicado, já pedimos tudo, mas não depende, e a gente está aí na luta, mas é para ver como que funcionam as coisas, né? Para uns, dá multa, e para outros, não. É só um comentário mesmo. Mas isso que é interessante de capacitação da sociedade, né? Como eu disse, você pode procurar o MP, né? Que o MP toma as medidas, né, Ministério Público, dentro da competência dele, de urbanismo, de acessibilidade, né? Mas na sociedade também temos instrumentos, por exemplo, a ação popular. A ação popular é um instrumento que nós, né, indivíduos, né, via advogado, tem que ter um advogado, né, para entrar com a ação, mas é um instrumento em que nós podemos buscar, né, a efetivação de direitos triviais, por exemplo, né, essa questão sobre a moralidade pública, a administração pública, né? Eu entendo que entraria também essa questão da acessibilidade. A Rita comentou, levantou a mão. Eu, de novo. Fique à vontade. É porque eu tenho feito muitas reflexões. Bom, mas uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu já fiz um levantamento, eu mesma, né? Porque tem sempre essa comparação de que nos Estados Unidos ou na Europa, e não sei o quê, tudo acontece, principalmente quando as pessoas viajam e que vão para as áreas mais assim sofisticadas, né? Tem uma impressão de que a gente
está muito longe, né? Nós temos muitos problemas. Mas nós temos realmente assim muitos problemas com relação à quantidade de servidores públicos para atender a todas as demandas. Então, assim, eu fiz um levantamento bastante sério com a quantidade de funcionários públicos que tem nos Estados Unidos, que não tem garantias nem de longe do que a gente tem. Eles têm assim umas três vezes mais funcionários públicos do que o que tem o Brasil. Então, para fazer fiscalização, aí eles têm que tomar uma decisão. Eles vão fiscalizar o Bicão, que é lá longe, ou eles vão fiscalizar o que é mais perto, que tem mais demanda. Então, vai porque tem mais demanda, que é na área central. Então, não é só uma falta... Por isso que eu volto na tecla da questão da política. Assim, na hora em que a população cai na conversa de que não pode ficar discutindo política, porque política não se discute, assim como não se discute religião, não se fica apoiando o Estado mínimo, menos educação pública, menos Estado, menos policial, e aí você contrata o policial privado para fazer, às vezes você contrata o professor privado, etc. Isso tudo vai minando a força popular. Então, nós temos um problema que, assim, nós temos, a meu ver, que batalhar na questão de ter conhecimentos profundos sobre como que é a democracia, a legislação, né, democrática, como que funciona o nosso Estado, e lutar arduamente por um determinado propósito. E, assim, esse propósito... a gente vai se deparar muito com essa questão de falta de Estado, Então, a iniciativa do Ministério, de vocês aí é excepcional, mas nós estamos assim quase num oásis, porque estamos em 32 aqui, 31 descontando você, numa população de 200 mil habitantes, que é o que tem São Carlos, é um número minúsculo de gente. Então, agora, como é que a gente poderia fazer chegar isso na população? Um dos caminhos é através da educação. Então, isso que está sendo colocado aqui, ir para a escola pública, na mão de quem vai poder se juntar para fazer força política, porque é com força política. Então, assim, só desculpa a minha ênfase, quando a gente se queixa, sim, a gente tem que se queixar, a gente tem que ir lá e se manifestar junto aos recursos que nós temos. Mas nós estamos nos manifestando pouco porque nós estamos despolitizados. Nós estamos sem capacidade política enquanto cidadãos. Os que têm capacidade política são os que detêm o poder econômico, porque o cara contrata um advogado, e ele faz manipulação junto ao Congresso, junto à Câmara, junto ao Estado, etc., e ele tem tempo para isso. O pobre coitado que tem que pegar ônibus e que mal tem tempo de comer, ele não tem tempo para fazer essas reflexões. Então, eu acho assim, a gente tem que levar isso tudo mais para... e é por isso que eu entrei para esse grupo, né? Eu entrei para o grupo com essa intenção mesmo, de participar e de ajudar outras pessoas a participarem, porque a gente tem força, mas para ter força, todo mundo tem que estar muito bem informado, né? Desculpa. Mais algum comentário? Eu vi que a Miriam comentou aqui sobre a questão das cidades amigas da pessoa idosa, né? A Iracema levantou a mão, pode falar.
Iracema? Iracema levantou a mão, será que ela quer falar? Aqui. Agora. É que eu apertei o botão e depois apertei de novo. Rita, parabéns. Você falou o que eu gostaria de falar e não consegui, né? Mas é isso mesmo que eu penso. Nós precisamos fazer com que o cidadão se torne cidadão, né? Tenha consciência de cidadania, que isso vem escapando de nós, né? No meu tempo era a ditadura, né? E agora é o quê? Eu não sei. Mas a gente não é cidadão, não tem essa consciência, né? Nós estamos sujeitos a qualquer coisa, um bandido pegar aqui e está tudo certo, e ele que está certo, ele vai preso e a mulher ainda recebe pensão, né? E a pessoa que perdeu a vida e acabou e fica por isso mesmo, né? É uma das questões. E essa questão da queima de lixo acontece por São Carlos inteiro, né? Aqui mesmo, perto do Jesuíno, é notório que tem uma rotatória aqui perto da linha do trem na Morumbi, que é foco praticamente semanal, né? O pessoal joga o entulho ali, depois alguém vai e queima. Tem esquinas aqui também que servem para depósito de móveis usados. E fica por isso mesmo, né? Porque as pessoas, como a gente sabe, pensa primeiro o seguinte: não vai adiantar nada, o poder público não faz nada mesmo, né? Quem manda são os poderosos e eles realmente não moram nem aqui, na verdade, né? Quem faz a nossa logística mesmo de transporte aqui não deve morar em São Carlos, né? Que é um caos. Tira-se rotatória e se coloca semáforo e cruzamento. É uma coisa bastante... para a gente ficar chorando de rir, né? Porque não é possível. Uma pessoa que é engenheiro de trânsito não faz isso, né? Que eu sou leiga e estou vendo que não está certo. Né? Isso são pequenas coisas que desgostam a pessoa que mora na cidade, porque uma cidade maravilhosa como é São Carlos, eu não sou daqui, mas aprendi a gostar, e tem tanta coisa boa, tanta gente inteligente, capaz, né? E as coisas acontecem como se, né, tá tudo certo. Eu tenho uma queixa aqui que eu vou desabafar. Eu pego muito ônibus para ir para a Federal, porque a gente tem um carro, mas fica caro, né? Gasolina, manutenção e tal. E eu não dirijo também. Então eu pego um ônibus. Aí sai empresa entre empresa e cada vez fica pior. Tira-se linhas, não se dá satisfação para o passageiro, modifica-se roteiros e itinerários, não se cumpre horários, né? Para eu chegar na Federal, saindo daqui do Jesuíno, eu tenho que sair 2 horas antes, coisa que de carro você faz em 15 minutos, com trânsito, né? Quer dizer, então são coisas que a população, eu vejo a população passar, porque também faço parte, né? E eu também não tenho esse conhecimento, por isso que eu estou fazendo esse curso também, né? Embora eu seja da gestão ambiental, eu tenho algum conhecimento da legislação ambiental, mas não tenho de cidadania, né? Que é o que a gente está buscando aqui. Então, Rita, eu te parabenizo pelo que você disse, e depois eu vou trocar figurinhas com você. Eu que agradeço, viu? E obrigada, professor, pela aula, foi muito boa. Muito boa mesmo, obrigada. Pessoal, bom, se não tiverem mais nenhum comentário, a gente já pode caminhar à conclusão. Mas acho que só para tentar fechar um raciocínio comum, né, entre o que a Rita comentou, um pouquinho que a Iracema disse, né? Muitas vezes
na grande maioria das vezes, vai vir aquele argumento de que o poder público não tem como fiscalizar, né? E aí entra esse dado que a Rita comentou, né? A questão do funcionalismo público, né? Por outro lado, a gente tem no Brasil uma perspectiva um pouco ruim do funcionalismo, né? Acho que até é um preconceito, talvez já enraizado, de que funcionário público, entre aspas, ganha bem, trabalha pouco, esse tipo de preconceito, né? Na verdade, acho que tem um pouco de recalque, né, da pessoa que não passou no concurso público, né, para ter a sua atuação, mas acho que entra um ponto que a importância do poder público de reforçar as suas estruturas, né, do poder público chamar atenção para a sua própria função e, por consequência, né, para a sua operação. E entra nesse ponto a fiscalização, né? Não adianta termos normas se não há fiscalização. E a gente vê como na matéria ambiental isso é muito forte. Vejam, a gente passou aí por alguns anos em que o IBAMA ficou numa situação assim muito crítica, né? E o que não se espera para um órgão ambiental da magnitude que é o IBAMA, né, em nível federal aqui no Brasil. Então, é importante cobrar do poder público. Hoje é muito comum vir aquele discurso pronto, tem que ter política pública. Tá, isso todo mundo concorda, né? Mas, assim, quais políticas públicas? E aí, principalmente, focar na fiscalização, porque é ela quem vai garantir a ideia da coerção. Eu tendo, né, o município tendo uma estrutura robusta de fiscalização que vai conseguir cumprir o seu papel de trazer um trânsito mais seguro, né? Termos órgãos ambientais bastante robustos que vai conseguir ter uma política ambiental com bastante monitoramento. É importante, então, exigir do poder público, então, ultrapassar esse debate, né? Política pública, tudo bem, ninguém discorda, né? Mas quais? Né? Qual vai ser o direcionamento? Né? E, principalmente, fortalecer o poder público. Tudo bem? Pessoal, eu que agradeço. Agradeço pela presença, pela paciência, pela participação durante esta 1h30 aí de debate. Não foi nem aula, assim, um misto de aula com debate, né, para não ficar muito maçante, aquela coisa meio cansativa, né. Então, e parabenizo vocês também, né, antes de tudo, pelo tempo despendido, né, pela energia, pelo esforço em querer aprender, né. Então, acima, né, além de agradecer, né, de parabenizá-los e cumprimentá-los pela disposição. Você passou aqui agora. Como vocês comentaram, né, acho que foi a Rita que comentou, né, poucos são, né, aqueles da sociedade que querem, de fato, participar da gestão da coisa pública, que querem ter uma ação mais uma participação mais atuante, e principalmente em matéria ambiental. E aí vocês são, né, os guerreiros, os corajosos, que estão levantando, né, e com certeza vai chamar mais atenção do nosso grupo aqui, né, do Direito Democrático. Então, agradeço e parabenizo. Se tiverem alguma sugestão, crítica, fiquem à vontade, até porque vocês terão outros encontros, né? Talvez a gente se encontre só no final só lá no último módulo, que aí eu tenho mais um encontro com vocês. Mas fico à disposição. Acho que no meu roteiro eu não coloquei o e-mail, vou colocar aqui no chat. Qualquer dúvida, enfim, né? Troca de ideias, a gente fiquem aí à vontade. Tudo bem?